Boa tarde. Boa tarde, professor. Sempre bom saber que tem alguém aí. Obrigado, Rafael. Ok. Esperar só mais um tiquinho de nada. Temos 10 pessoas aqui. Enquanto a gente espera, posso perguntar aqui para vocês, esse jeito de fazer aula está indo bem? Você está tranquilo? Tem uma coisa que eu pensei hoje, eu estou colocando, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu estou compartilhando a tela, estão vendo minha tela aqui, né? Eu estou compartilhando ela na landscape, né? No modo paisagem. E se eu mudasse isso para o modo... ver? O modo retrato, será que fica melhor para vocês verem? Acho que depende de cada um, né? Eu tenho que mudar. Na verdade, agora eu nem sei onde que muda ou não, design. Acho que o paisagem é melhor, professor. Paisagem, Porque a maioria das telas de computador são paisagem, né? Quem está vendo no computador, eu acho que fica melhor mesmo o modo paisagem, assim, como eu, né? Mas sei lá, depois eu pensei, será que a maioria está vendo no celular? Aí fica complicado. Bom, pode deitar o celular, né? Ok, pelo menos assim, hoje eu vou deixar aqui no modo paisagem mesmo. E se vocês pensar diferente, quiser dar uma opinião, pode me falar, tá? Pode mandar a opinião aqui na aula mesmo, pelo chat, ao vivo, ou pode me mandar uma mensagem no fórum, a gente faz uma discussão com todo mundo, ou o e-mail. Qualquer jeito está valendo. Ok, vamos começar então. Vamos compartilhar a tela de novo. Vamos lá. A gente hoje vai ver ondas eletromagnéticas na matéria, né? Vamos ver até onde que a gente vai. Na aula passada, nas suas aulas passadas, a gente escreveu as equações de Maxwell no vácuo. Vou eu de novo, no vácuo. Bom, deixa eu colocar aqui, então, no vácuo. Se eu estou no vácuo e sem cargas, né? Não tenho cargas presentes, estou no vácuo mesmo. Então, as equações de Maxwell são divergente de E é igual a zero, não? Cargas, não tem densidade de carga. O rotacional do campo elétrico vai ser igual menos a derivada do campo magnético no tempo. O divergente do campo magnético também é zero. Não? E o rotacional do campo magnético, como eu não tenho correntes, então aquele termo μ0j é zero, fica só o termo μ0 ε0 derivada do campo elétrico no tempo. Aí a gente fez simplesmente uma matemática aqui, né? Basicamente eu tiro, sei lá, eu tiro o rotacional dessa equação aqui, né? Então tem que tirar o rotacional dos dois lados, né? Então tiro o rotacional disso de cá, uso essa equação, que aqui vai aparecer o rotacional do campo magnético, né? Quando eu trocar derivadas espaciais com derivada no tempo, aparece o rotacional do campo magnético, eu uso essa equação aqui, aparece do lado de cá a derivada segunda do campo elétrico no tempo, né? Do outro lado eu uso uma identidade vetorial e eu chego na equação de onda. O laplaciano do campo elétrico, ou seja, as derivadas segundas dos componentes do campo elétrico no espaço, né? É igual a μ0 ε0 vezes a derivada segunda do campo elétrico no tempo.
Isso aqui, na verdade, são 3 equações, né? Uma para cada uma das componentes do campo elétrico. Eu posso definir a velocidade C, né, como sendo 1 sobre raiz de μ0 ε0, essas constantes aqui, então isso é uma constante conhecida. Aqui fica 1 sobre C ao quadrado, D2, opa, errei a mão aqui, derivada segunda do campo elétrico no tempo. Isso é equação de onda, é uma equação de onda, eu posso achar uma equação formalmente idêntica a essa para o campo magnético. Aí eu tiro o rotacional dessa equação de cá, né? É o rotacional do rotacional de B, uso essa identidade vetorial para substituir o rotacional do campo elétrico, vai aparecer aqui, né? Eu tenho que usar o divergente de B igual a 0, na outra eu usei o divergente de A igual a 0. Eu chego numa equação formalmente similar, formalmente idêntica, né? Matematicamente idêntica para o campo magnético. O Laplaciano do campo magnético é 1 sobre C ao quadrado, derivada segunda do campo magnético no tempo. E são equações de onda, né, cujas soluções representam uma onda. Equações de onda são 6 equações, né? Equações de onda. As soluções representam uma onda, uma coisa que varia no tempo e no espaço. Né? Nós pegamos uma solução particular, para analisar, que foi o que a gente fez na aula passada, né? Que são ondas planas monocromáticas. A frente de onda é um plano, ou seja, o local no espaço onde o campo elétrico ou o campo magnético é igual num certo instante de tempo, é um plano, monocromáticas. Não posso falar uma coisa e escrever outra, não, que sai bobagem. Né? Essas ondas planas monocromáticas a gente pode escrever nessa forma aqui. Aliás, eu já vou escrever direto na forma que a gente usou, que foi na forma de um campo elétrico e um campo magnético complexos. Né? Isso aqui é uma função da posição e do tempo. Isso aqui era igual a um vetor constante, mas complexo, né? É 0, que é a amplitude do campo, amplitude complexa, vezes a exponencial de I kz menos ômega t. Né? E eu tenho uma expressão análoga para o campo magnético. Né? O campo magnético complexo, que é uma função do tempo e do espaço, esse tio aqui indica que é uma grandeza complexa. Né? Ele tem uma amplitude complexa, que é um vetor B0 complexo, né? É um vetor constante, e a parte oscilatória a gente representou por uma exponencial. A vantagem de usar essa notação complexa é que fica mais fácil de trabalhar com exponenciais, né? Exponenciais imaginárias aqui, do que com senos e cossenos. Né? A velocidade c está contida aqui, né? C é ômega, que é a frequência angular, sobre k, que é o módulo do vetor de onda. O fato que a onda é plana está aqui, ela está andando na direção z, ela só depende de z. Qualquer ponto x e y, né, isso aqui tem o mesmo valor, né? É um plano, né? A frente de onda é um plano. A fase da onda está contida aqui nesse vetor complexo, na amplitude. Vamos fazer só para o campo elétrico. A amplitude complexa do campo elétrico é complexo 0, uma amplitude zero, é um vetor zero, né? Uma amplitude, um vetor constante, fixo, não depende nem do espaço nem do tempo, vezes a exponencial de I delta. Delta é a constante de fase, né? Que me diz como que a onda está no tempo e no espaço em t igual a 0, x igual a 0. É claro que a onda mesmo que a gente está interessado, né? Estou fazendo só para o campo elétrico, mas o campo magnético é matematicamente a mesma equação. Isso aqui é o campo elétrico real de RT, é simplesmente a parte real desse campo elétrico complexo aqui. É 0 complexo, né, de RT. Ok, isso aí é uma revisão da aula passada. O que a gente vai fazer agora, né, é estudar ondas eletromagnéticas na matéria. Isso aqui foi feito no vácuo. Né? Como é que fica na matéria? Na matéria eu sei como são as equações de Maxwell.
que eu sei mesmo? Vamos ver se a gente lembra. O divergente, quem não lembra pode colar aí, né, no livro, está lá. Em vez do divergente de E, eu tenho o divergente do vetor deslocamento, o vetor D, né? E isso aqui é simplesmente igual à densidade de cargas livres, né? Cargas extras que eu ponho para se movimentar. O vetor D, ele dá conta das cargas induzidas, né, pela presença do campo elétrico no material, né? Então, divergente, em vez de ter divergente de E igual a ρ sobre ε0, tem divergente de D, é simplesmente a densidade de cargas livres, né, sem constante nenhuma. O rotacional, a equação, a lei de Faraday, né, o rotacional do campo elétrico não muda, isso aqui fica do mesmo jeito. O rotacional do campo elétrico é menos a derivada de B no tempo. A lei de Gauss para o magnetismo, o divergente de B, também não muda, continua sendo zero, né? Agora, para o rotacional do campo magnético, eu não tenho rotacional do campo magnético, eu defino um vetor H, né? Um vetor H que vai dar conta dos dipolos magnéticos induzidos pelo campo magnético. O rotacional de H é igual a densidade de corrente livre, JF, mais a derivada no tempo de D, do vetor de deslocamento. Esses vetores D e H, eles dão conta para mim das cargas induzidas, né, e de polos induzidos pelo campo elétrico e pelo campo magnético. Então, ou seja, D e H incluem a polarização e a magnetização. Então, isso aqui é na matéria, né? São as equações de Maxwell na matéria. Bom, então agora eu vou supor, né, que eu não tenho cargas livres, então eu não tenho correntes livres também. Então, ρf é igual a zero, e JF também é igual a zero. Além disso, eu vou supor também que eu tenho um meio linear. Não só linear, mas um meio linear, nessa matéria que eu estou olhando, é um meio linear, homogêneo, ou seja, ele é igual em todos os pontos, homogêneo e isotrópico, é igual em todas as direções também, não tem uma direção diferente da outra, não. Homogêneo e isotrópico. Ele ser linear significa o seguinte: eu preciso, para prosseguir com essas equações de Maxwell, eu preciso saber qual que é a relação entre D e E e qual é a relação entre H e B. O meio sendo linear implica que D é igual a uma constante, eu vou chamar de constante, é um epsilon, né, vezes E. E o vetor H é igual a outra constante, que eu vou chamar de 1 sobre μ, vezes B. Isso que significa ser um meio linear. Assim, a dependência, a relação entre D e E e H e B é uma relação linear. Homogêneo significa que epsilon e μ têm os mesmos valores em qualquer lugar. Epsilon é a permitividade elétrica, né? E μ é a permissividade magnética. Tudo isso estou revendo lá o que vem lá de elétron 1, né? Campos elétricos e magnéticos na matéria. O fato do meio ser isotrópico significa que isso aqui são escalares, né? São os mesmos, independente da direção que eu estou olhando. No caso mais geral, epsilon e μ são tensores, né? Tem uma relação, dependendo da direção de X, dependendo da direção do campo elétrico, né, eu posso ter vetor D em qualquer uma das três direções. Tá? Ok. No caso geral, esse epsilon é um tensor, μ também, né? Mas para a nossa sorte, né, para grande parte dos materiais, tanto o epsilon quanto o μ são
escalares. Né? Sim, ok, meios homogêneos, nem todo meio é homogêneo, mas em primeira aproximação, né, a gente pode considerar meios homogêneos, nem todo meio é isotrópico, mas uma boa parte dos meios é isotrópico. No caso mais geral, eu tenho que levar em conta o caráter tensorial disso aqui e o valor local em cada ponto. Muito bem, mas nós vamos lidar com isso aí. Meios lineares homogêneos isotrópicos para a gente entender a física do que tem. O que eu vou fazer agora é substituir essas relações constitutivas aqui, né, as relações para D e H, nas equações de Maxwell na matéria, nessas 4 equações aqui, né, para ter equações só em termos de E e B. Tá? Então, ó, o D, eu vou substituir aqui por εE na primeira equação. Né? E lembra que a gente está com ρf igual a 0. Acho que eu vou escrever aqui embaixo mesmo. Vai ficar meio embolado. Né? Vamos passar para a próxima página, eu fico indo e voltando aqui. Então, ó, vou substituir a primeira ali. Eu vou ter o divergente de εE é igual a 0, porque estou supondo que a densidade de cargas livres é 0. Então, eu posso escrever que o divergente de E é 0. Né? A equação para o rotacional de E, a lei de Faraday, não muda nada. Né? Isso aqui só dependia do campo elétrico e do campo magnético mesmo, dB, dt. Mesma coisa para a equação para o divergente de B, né? Que também só envolve B. Né? Mas agora eu tenho a lei de Ampère aqui. Eu estou supondo o rotacional de H, né? Eu estou supondo que a densidade de correntes, correntes livres é 0 também. Vou substituir esse D aqui por εE. Então, vai aparecer ε derivado, é uma constante, né? Vai aparecer ε derivado do campo elétrico no tempo aqui. Do outro lado, eu vou substituir o H por 1 sobre μB. Tá? O μ vai para o lado de lá. Essa equação, né, com essas suposições, vai ficar assim. Ó, o rotacional de de B, desculpe, né, substituir aqui, vai ser μ derivada do E, né, do campo elétrico no tempo. Ou seja, a gente fica, nesse caso especial, com equações que são formalmente idênticas às equações que a gente tinha antes para o vácuo. Né? Olha bem para essas equações, vamos olhar as equações no vácuo de novo. Né? Que são essas aqui, ó, divergente de E igual a 0, divergente de B igual a 0, rotacional de E menos dB dt, rotacional de B, μ0, ε0, derivada do campo elétrico no tempo. A gente tem a mesma coisa, a única diferença é isso aqui. Eu tenho, em vez de μ0, ε0, eu tenho μ vezes E. Então, posso fazer a mesma coisa, o mesmo artifício matemático, né? Tiro o rotacional dessa equação dos dois lados, né? Uso essa de cá para transformar o rotacional de B na derivada do campo elétrico no tempo, aparece na derivada segunda, uso uma identidade vetorial do lado de cá, uso o fato que divergente de E é igual a 0, chego numa equação para o campo elétrico, que é a equação de onda, só que a velocidade agora é μ epsilon, né? Derivada do campo elétrico no tempo. É a mesma equação de onda, só que agora eu não tenho a velocidade c, que é 1 sobre raiz de μ0, ε0. A minha velocidade agora, eu vou chamar de v, é 1 sobre raiz de μ epsilon. Não? Tenho a mesma equação para o campo magnético, né? É o 2 de B, vai ser 1 sobre esse V aqui, né? Derivada do campo magnético no tempo. Então, a gente tem o que a gente tinha antes. A única coisa que mudou é a velocidade da onda. Dentro da matéria, eu tenho uma onda eletromagnética com as mesmas propriedades de antes. A única coisa que muda é a velocidade dela. Vou fazer um parênteses aqui, né, porque isso é um resultado, assim, matematicamente, não tem problema nenhum. Nós fizemos uma conta que, olha, chega nesse resultado, ó, tem uma onda eletromagnética do mesmo jeito que eu tinha antes, só que a velocidade dela é diferente. Ah, que legal, né? Bom, assim. Mas se você para pensar, se você é um físico, você quer saber assim, peraí, como é que é essa coisa aqui? Eu tenho um campo elétrico e um campo magnético oscilante. Aí eles entram no meio material e a velocidade muda? Muda por quê?
A matemática está falando para a gente que muda, né? Mas o quê? Qual que é o processo físico que faz essa coisa diminuir a velocidade? O campo elétrico tem que se arrastar pelo material? Isso não faz sentido, né? Isso é uma coisa muito interessante. Tem uma nota de pé de página no Griffiths que ele chama atenção para isso, e aí ele coloca várias referências lá, a maior parte do American Journal of Physics, que discutem esse negócio. Então, assim, se vocês tiverem tempo, eu aconselho fortemente a dar uma olhada nesses artigos. Se alguém tiver dificuldade de achar, eu posso passar para vocês ou disponibilizar lá no Moodle. Ele discute, ele tenta colocar um pouco de luz nessa física envolvida na propagação de ondas eletromagnéticas dentro da matéria. Em resumo, tá? O que acontece, a coisa física que acontece é o seguinte: quando o campo elétrico e o campo magnético chegam na matéria, né, os dois fazem forças. Eu coloco, então, eu disponibilizo o artigo. A Bárbara pediu aqui para mandar os artigos, né? Eu coloco todos lá no Moodle, tá? Na parte lá da aula de hoje. O que acontece quando a onda eletromagnética chega na matéria é que o campo elétrico e o campo magnético fazem forças sobre as cargas que estão ali. Elétrons, basicamente, né, que são as cargas que estão mais livres para se movimentar. Né? Então, o campo elétrico é quem faz a força maior, o campo elétrico começa a fazer os elétrons oscilarem. Em um elétron oscilando, como a gente vai ver mais na frente no curso, né, ele emite radiação. Então, ele emite uma onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética vai se propagando dentro da matéria. Essa é a forma como a onda eletromagnética se propaga na matéria. Então, dentro da matéria, eu tenho a onda eletromagnética original, que entrou no material, né, e essa outra onda eletromagnética produzida pelos elétrons oscilando dentro do material. A soma dessas duas ondas, a onda eletromagnética original mais a onda eletromagnética produzida por essa oscilação, causa uma onda com velocidade diferente. Ok, isso parece mágica, né? Mas parece que é o que acontece. Então, nesses artigos, uns 2 desses artigos, acho que o Griffiths sugere 3 artigos, 2 são dele próprio, do próprio Griffiths, no American Journal of Physics. 2 desses artigos, ele tenta lançar um pouco de luz nisso. Como é que acontece essa combinação, né, de ondas que provoca uma onda eletromagnética com velocidade diferente? Bom, ok, mas o que vocês têm que lembrar é isso. Olha, a matemática me mostra, né, voltando aqui para a tela, a matemática me mostra que eu tenho uma onda se propagando com uma velocidade, né, que é diferente, né? E é mais baixa do que a velocidade da onda eletromagnética no vácuo, sempre. Né? E essa é o que a matemática me mostra. E a razão física pela qual essa onda está se propagando é isso. A onda eletromagnética que chega, ela coloca os elétrons lá para oscilar no material e eles reemitem uma outra onda. Essas duas combinadas causam essa onda resultante com velocidade menor. Ok. Bom, vou definir aqui, né, um índice de refração, o índice de refração N, ele, por definição, é a razão entre a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, C, e a velocidade no meio. Tá? Então, assim, como C é 1 sobre raiz... 1 sobre raiz de μ0 ε0, né? E V é 1 sobre raiz de μ-ε, então eu vou ter raiz de μ-ε sobre μ0 ε0, é o valor do índice de refração. Em geral, em grande parte dos materiais, o μ, a permissividade magnética, é aproximadamente μ0. Não, só para boa parte dos materiais. Só materiais magnéticos é que isso aqui não é verdade. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter que o índice de refração é aproximadamente a raiz quadrada, né? μ aproximadamente μ0, isso aqui vai ser aproximadamente a raiz de ε sobre ε0, e ε sobre ε0 a gente definiu o que é, né? Isso é a permissividade relativa, εr.
A gente chama isso de permitividade relativa, que é o nome bom para essa coisa, mas o nome mais usual é constante dielétrica, né? Esse nome não é muito legal, constante dielétrica, porque essa coisa não é constante. Esse εr aqui não é constante. A gente já discutiu isso no curso de Elétron 1, né? εr, que é, por definição, epsilon, permitividade do material dividido por ε0, isso aqui é uma função da frequência, depende da frequência, depende da temperatura, pode depender de outras coisas também. Então, é tudo menos uma constante. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, a gente esquece que a constante dielétrica depende, a constante dielétrica depende da frequência, e às vezes você mede ela, se você está no laboratório, você faz uma medida da constante dielétrica do material estaticamente, né, usando um campo de frequência muito baixa. E aí fala, então eu já sei o índice de refração. Sabe nada, né? O índice de refração que te interessa para a gente, para ondas eletromagnéticas no visível. Em geral, é isso que você quer saber. Se você mediu a constante dielétrica para frequência baixa, próxima de zero, você não tem um índice de refração. O índice de refração depende da constante dielétrica, ele vai ser a raiz quadrada, né? Vou repetir aqui, ele vai ser aproximadamente, bem aproximadamente, é uma boa aproximação, isso que eu quero dizer. Vai ser a raiz quadrada da constante, entre aspas, dielétrica, mas na faixa de frequência do visível, tá? Então, eu tenho que saber qual que é a relação entre a frequência dielétrica em frequências baixas e a frequência dielétrica em frequências altas. Existe uma teoria para isso, tá? Que tem uma relação chamada relação de Leiden-Sachs-Teller, que eu não vou discutir aqui, né? Que te permite obter, pelo menos para materiais bem comportados, cristais, né, bem comportados, isotrópicos, homogêneos, cúbicos. Você pode obter a constante dielétrica em frequências altas a partir do valor dela em frequências baixas. Bom, vamos continuar aqui. Bom, nós temos ondas eletromagnéticas, então, andando na matéria. Eu sei que a velocidade delas agora é uma velocidade diferente, mas o resto continua tudo igual. A velocidade é 1 sobre raiz de mi epsilon, né? Em vez de ser 1 sobre raiz de mi zero, epsilon zero, sempre menor do que a velocidade no vácuo. O que mais se pode ver? Então, posso rever todas as coisas que a gente viu antes, né? A densidade de energia, por exemplo. Densidade de energia carregada por essas ondas eletromagnéticas. O que a gente chamou do U minúsculo, né? Antes eu tinha meio de epsilon zero E ao quadrado. Agora eu vou ter meio de epsilon E ao quadrado, mais meio, em vez de ser 1 sobre mi zero, é 1 sobre mi B ao quadrado, né? E esse é o campo elétrico, campo magnético lá dentro da matéria. O vetor de Poynting também fica do mesmo jeito. Eu posso repetir todo o raciocínio que a gente fez antes, né, para achar a densidade de energia da onda eletromagnética, o vetor de Poynting, né? O vetor de Poynting. A única coisa que mudou, vejam bem as equações, a gente parte das equações de Maxwell, a única coisa que mudou é que mi zero virou mi e epsilon zero virou mi. Então, basta eu substituir, né? O que era o vetor de Poynting era produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético dividido por mi zero, mas mi zero agora virou mi. Então, esse é o vetor de Poynting dentro da matéria. Ok, intensidade, acho que mais uma coisa aqui, né? A intensidade das ondas, lembra que a gente usou, porque eu posso achar uma relação, né, entre a amplitude do campo elétrico e a amplitude do campo magnético. É bom estar no modo paisagem que eu posso usar aqui do lado, né?
A gente achou antes que a amplitude do campo elétrico, o campo magnético, E0 e B0, eram relacionados por B0 era 1 sobre C E0. Aqui não é C, vai ser V. Tá? Então, continua a mesma relação, só que a velocidade das ondas é V agora. Aí, usando essa relação, a gente tinha achado uma expressão para intensidade. Intensidade é a quantidade de energia que chega por unidade de tempo por unidade de área numa superfície perpendicular à direção de propagação das ondas, né? A gente tinha achado que essa grandeza, que eu chamo de intensidade, era meio de ε0, né? Agora vai ser epsilon, vezes c, que é a velocidade da onda, que agora vai ser esse v, né? Que é 1 sobre raiz quadrada de μ epsilon, vezes a amplitude do campo elétrico ao quadrado, né? Aqui depende só do campo elétrico, mas a energia carregada pelo campo magnético da onda está aqui dentro também. O que eu fiz foi substituir o B0 por E0 sobre V, né? E aí a expressão depende só do E0. Ok, tudo que a gente fez antes para campo no vácuo, né? A gente pode transportar facilmente para a matéria agora. Ok, então agora vamos ver uma coisa diferente. Vamos estudar os fenômenos de reflexão de ondas eletromagnéticas e refração. Vamos fazer as duas de uma vez. Refração, a gente usa o termo refração para indicar a transmissão da onda, né? Onda transmitindo de um meio para outro. O que é que eu quero dizer com isso, né? O problema que a gente vai analisar agora é o seguinte: eu tenho uma onda eletromagnética que está vindo aqui ao longo dessa direção. Vamos fazer ela pontilhada? Será que eu consigo fazer um pontilhado? Isso aqui é a direção que eu vou chamar de Z. Tá? Essa aqui é a direção Z chapéu. E eu tenho uma onda eletromagnética que está se propagando ao longo dessa direção. Tá? Então, eu vou desenhar o campo elétrico dela aqui. Ó. Vamos usar cores. Então, aqui. Isso aqui é o campo elétrico dela. É 0. É o E0 tio complexo. Tá? Então, nessa direção aqui. E é o incidente. Então, estou colocando um índice I nele aqui. Ele está se propagando nessa direção, na direção Z chapéu, né? Então, esse aqui é o K incidente. Vou chamar KI. Isso aqui é o KI, que está ao longo da direção Z. Esse vetor K aqui é um módulo K incidente, na direção Z chapéu, né? Essa onda vai encontrar aqui uma superfície de separação. Isso é um plano, hein? Definição. Entre dois meios. Do lado de cá, eu tenho um meio que eu vou chamar de 1, e do lado de cá é o meio 2. Então, minha onda eletromagnética vai encontrar a fronteira entre o meio 1, no qual ela está se propagando, e um meio 2. O que vai acontecer? Eu vou ter uma onda refletida e uma onda transmitida. Aqui. Tá? Vai ser uma onda plana, né? A gente vai continuar considerando uma onda plana monocromática, né? Esses meios são homogêneos, lineares, monocromática. Bom, então vou ter uma onda transmitida e uma onda refletida. Então vai aparecer do lado de cá, ó, uma onda eletromagnética que está se propagando ao longo da direção K, né? Então, isso aqui vai ser o K, mas o K é diferente a princípio. Então, isso aqui é o K no meio 2. Vou indicar a velocidade, né? Que eu posso indicar a velocidade aqui. Ó. Então, isso aqui vai ser... Essa onda está andando aqui com velocidade 2, tá? Ao longo da direção Z. E essa de cá, em vez de indicar o vetor K, eu vou indicar aqui a velocidade da onda. Isso aqui é a velocidade V1, é a velocidade dela no meio 1.
essas velocidades devem ser diferentes, porque aquelas constantes, né, ε1, μ1, são diferentes de ε2, μ2. São meios diferentes, devem ter permitividades e permissividades diferentes. Então, então tem uma onda transmitida aqui. As cores ficaram emboladas, mas deixa para lá. Essa aqui tem uma amplitude E0 transmitida. Né? Essa aqui é a amplitude complexa dela, estou representando. Eu vou ter aqui também uma onda refletida. Essa onda refletida, que está andando aqui com velocidade menos V1, né? A velocidade tem que ter o mesmo módulo, né? Porque está no mesmo meio. E a velocidade, lembra, ela só depende da permitividade e permissividade, né, do epsilon e do mi desse meio de cá. Como é o mesmo, então o módulo da velocidade é o mesmo, mas a direção é a direção oposta. Né? Então o campo elétrico da onda refletida, eu vou colocar ele aqui assim, campo elétrico complexo, Joule, e aqui vou adicionar um índice R nele para indicar que ela foi refletida. Paulo, Oi. por que você está usando o módulo complexo do campo elétrico? Eu posso usar para fazer o tratamento mais geral, né? Na verdade, eu posso, em vez de colocar só o E0, eu posso colocar o E. Vou indicar isso aqui, ó, em vez de ser o E0, isso aqui é o E mesmo, o E complexo. Porque eu quero escrever as expressões dela. Eu quero escrever aqui, ó, que o campo elétrico incidente, tá? Esse campo que eu estou representando aqui em vermelho, ele é uma amplitude E0i incidente, né? Complexa, exponencial de IK1Z menos ômega t. Eu estou usando a notação complexa das ondas para poder trabalhar com essa notação exponencial. Vou melhorar isso aqui, inclusive, que esse campo elétrico complexo, né, para deixar explícito, é uma onda plana, então ele depende só de o E incidente, que é esse que está aqui. Ó. Ele depende só de Z e do tempo. Depende só da coordenada Z e do tempo, né? E essa dependência está explícita aqui. A amplitude não depende nem da posição, nem do tempo. Mas já que é uma onda que existe no mundo real, a gente não devia estar interessado só na parte real da onda? Sim, no final, eu estou usando essa notação complexa só para fazer as contas. No final, o que eu quero é a onda real mesmo. Então, é a parte real dessas expressões. Então, depois de fazer as contas, eu vou pegar a parte real. Se você quiser, você pode pensar, não, isso aqui, o que me interessa é a parte real dessa, ou então só me interessa o cosseno dessa expressão aqui. Né? Lembra que aqui, né, o E0i, o E0 e amplitude do campo elétrico incidente, esse vetor aqui, é um vetor real, E0, né, vezes um E aí delta. Então, a parte real que é o que interessa para a gente, a parte real do campo elétrico complexo incidente, isso aqui é o vetor E0, essa amplitude aqui, cosseno de Kz menos ômega t mais o delta. Ok? Sim, é isso aqui que eu quero. Não? É essa parte real aqui que eu quero. Mas para fazer as contas, para combinar essas ondas, olha, no meio 1 aqui, eu tenho duas ondas agora. Não? Então, provavelmente vou ter que somar essas ondas, não? E combinar na fronteira, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, né? Na fronteira, eu tenho que observar as condições de fronteira de campo elétrico e campo magnético. Então, vou ter que combinar essas ondas do lado de cá com as ondas do lado de cá. É mais fácil fazer isso com exponenciais do que com senos e cossenos.
Muito mais fácil. Então, por isso que eu estou trabalhando com os vetores complexos. No final, eu tiro a parte real deles. Tá? Entendi. Obrigado. Ok. Nós estamos olhando só para o campo elétrico aqui, né? Eu preciso me preocupar com o campo magnético também. Tá? Porque, já adiantei aqui, né? O que eu vou fazer? Eu quero achar o que a gente quer achar no final das contas é qual que é a amplitude, qual que é a onda refletida, esse ER aqui, e a onda transmitida, mas eu quero achar a onda, eu quero a parte elétrica e a parte magnética. Para isso, eu vou ter que considerar as condições de fronteira, que como o campo elétrico e o campo magnético mudam na fronteira. Eu preciso saber como está o campo magnético aqui também. Para a onda incidente, já que está tudo em preto, vou pintar essa onda incidente de preto aqui também. Ó. Isso aqui é a onda E-til incidente. O campo magnético dela está onde? Né? O vetor K está aqui na direção Z. Então, eu sei que a direção do vetor de Poynting, né? É produto vetorial com B, tem que dar na direção da velocidade, tem que dar na direção que a onda está se propagando, na direção do vetor de onda, na direção do vetor de Poynting. Então, é produto vetorial com B, o B está aqui para a onda incidente, o B está aqui na direção saindo do papel. Isso aqui vai ser o B, não? Incidente complexo também. Essa direção é a direção Y, né? Se isso aqui for Z, bom, eu tenho que falar eu posso colocar o campo elétrico na direção X. Então, vou até fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar a notação vetorial daqui, tá? O E0I, isso aqui é o módulo do vetor, é um módulo complexo, né? Ele tem o E aí, filtro aqui. Mas, eu ia tirar o vetor e deixei o vetor. Não. Isso aqui é o E0 complexo. Tá? A direção dele, eu vou pôr aqui. Ó, já comecei a pôr na direção X. Isso aí é usual. Usualmente, a gente chama a direção de propagação da onda de Z e a direção de polarização de X. Não é obrigado a fazer isso, não. Tá? É só o costume a fazer isso. Então, o campo elétrico está na direção X, que é a direção vertical aqui na parede, né? Essa aqui é a direção Z. Então, X produto vetorial com Y dá Z. Então, o campo magnético ele está na direção, campo magnético incidente, né? Ele está na direção, esse é o campo magnético incidente, que é uma função de Z e T, ele está na direção Y. Então, ele tem uma amplitude que é B0I complexo, que eu posso escrever em termos do E0. Né? A relação entre eles é a velocidade. Isso aqui é 1 sobre V do E0 incidente, né? Complexo. Aí K1Z menos ômega T, e ele está na direção Y. Notem umas coisas que eu já estou fazendo aqui. Eu deixei a frequência, né? A frequência eu não coloquei índice nela, não. Tá? Mas aqui eu coloquei um índice no K. Tá? Então, a velocidade V1, né? A velocidade V1, que é a velocidade com qual essa onda incidente se propaga, é ômega sobre o K1. A velocidade no meio 2, a velocidade no meio 2 vai ser, velocidade aqui, ó, vai ser ômega sobre K2. Vou manter a frequência mesma. Qual que é a razão física para isso? Está ligado com aquilo que eu falei com vocês, né? A onda, ao passar no meio, o que ela faz? Ela coloca as cargas para oscilar. E ela coloca as cargas para oscilarem com a mesma frequência de oscilação do campo. Então, a frequência é sempre a mesma, da onda refletida, da onda transmitida, por isso que não tem índice aqui no ômega. Bom, então escrevi os campos incidentes. Né? Agora eu preciso escrever os campos refletidos e transmitidos para poder trabalhar com eles.
Ok, vou ter que ficar voltando aqui, né? Vamos ver a onda refletida, então. Vamos escrever a onda refletida primeiro, que tem a mesma velocidade dessa de cá, né? A onda refletida vai ser, escrever para o campo elétrico, depois escrever para o campo magnético. A onda refletida complexa, não? Refletida é uma função de z e de t. Ela tem uma amplitude E0R, tá? Tio. Vou colocar, isso aqui é só o módulo do vetor E0 refletido complexo, né? Eu vou colocar a direção aqui, colocando a direção unitária dela. Exponencial de I. Bom, aqui o modo da velocidade é o mesmo, então é K1Z menos ômega t, mas a onda está se propagando na direção contrária, né? Posso mudar o sinal aqui, colocar um mais ômega t, ou mudar o sinal aqui. Melhor mudar aqui no menos K1 e manter a mesma coisa. É menos K1Z menos ômega t. Né? Mudar o sinal do K é a mesma coisa que mudar o sinal do ômega. Tá? Isso vai me dar uma velocidade na direção contrária, né? Com o mesmo módulo na direção contrária. A direção, eu vou manter a mesma direção x-chapéu. Isso é uma coisa que a gente pode se perguntar, né? Assim, bom, será que a polarização, a onda volta em fase? Algumas vezes não, como a gente vai ver, tá? Mas eu vou supor que está em fase. Mas mantém a mesma direção x. Para ter um pouco de luz sobre isso, né, tem um problema que é o 915, que está na lista de recomendados. O problema 915, ele pede para vocês mostrarem que tem que ser assim, a direção de polarização tem que continuar a mesma. Tá? Pode ser que ela inverta, e a gente vai ver isso depois, né, na hora que a gente tratar a incidência oblíqua. Nós estamos tratando aqui uma incidência perpendicular à superfície de separação entre os dois meios. Né? Eu podia ir para a incidência oblíqua direto, pensei em fazer isso, mas complica consideravelmente. É melhor a gente ver a física primeiro e depois a gente coloca a incidência oblíqua, em que vai entrar uma matemática um pouco mais diferente. Aí a gente pode, já a física entendida, a gente pode se preocupar mais com a matemática. Bom, vou escrever o campo magnético aqui, porque tem um detalhe importante para o campo magnético refletido. Campo magnético refletido, que também é uma função de z e de t, né? Ele tem uma amplitude, o modo da velocidade é o mesmo, né? Então vai ser 1 sobre V1, é 0. Não é o vetor, não. Quero colocar o vetor colocar a direção explicitamente aqui. Então, esse aqui é o E0 til refletido. Tá? Isso aqui é o campo magnético da onda refletida. Exponencial de I menos K1Z menos ômega t. A exponencial é a mesma, né? A onda que está se propagando na direção contrária. Qual que é a direção do campo magnético? Vamos olhar para a figurinha que eu tinha desenhado. Né? A onda incidente está vindo aqui na direção Z. E aí, para conferir a direção do campo magnético, eu fiz é produto vetorial com B, né? Campo elétrico, produto vetorial com campo magnético, tem que dar a direção de propagação da onda. Né? Agora, na onda refletida, nós colocamos o campo elétrico para cima, na direção mais x, do mesmo jeito, só que a onda está indo na direção menos y. Então, o campo magnético ele não pode estar na direção mais y. É produto vetorial com B, se ele estiver na direção mais y, continua dando na direção mais z. Então, o campo magnético tem que virar. O campo magnético da onda refletida, para ela estar se propagando nessa direção aqui, ele tem que estar entrando aqui no papel. Isso ficou feio demais, né? Vamos fazer um X grandão aqui, para indicar que ele está andando. Campo magnético refletido é esse cara aqui. Espero que vocês consigam entender isso. Bom, o campo magnético está entrando no papel. Vou escrever isso explicitamente. Né? A direção dele é menos Y chapéu. Eu sou obrigado a inverter o campo magnético.
Muito bem, temos a onda refletida, está faltando a onda transmitida. Por que eu estou escrevendo todas essas ondas? Porque eu preciso aplicar as condições de fronteira, como o campo elétrico e o magnético mudam na fronteira, daqui a pouco a gente revê isso, para achar uma relação entre as amplitudes das ondas. Ok? Então, deixa eu me organizar aqui. A onda transmitida, ela vai ser o campo elétrico transmitido, o campo elétrico complexo, que é uma função de Z e de T, transmitido, não? Esse campo elétrico que está aqui do lado de lá, está na direção X também, tá? E a velocidade de propagação agora é diferente. Ele tem uma amplitude que é diferente, é um E0T, não? Essa é a amplitude complexa, um E exponencial de I K2 Z menos ômega T. O vetor de onda mudou, né? Porque mudou a velocidade da onda. E ele está na direção Z chapéu. O campo elétrico está na direção X chapéu. Z chapéu é a direção de propagação da onda. O campo magnético transmitido, campo magnético complexo transmitido, também uma função de Z e de T, está andando na direção mais Z, né? Essa onda transmitida está andando na direção mais Z. Então, a direção aqui vai ser o Y chapéu do campo magnético, do mesmo jeito, né? A amplitude vai ser 1 sobre V2, é a velocidade no meio 2 da amplitude do campo elétrico, não? E aqui eu tenho a mesma exponencial de I que multiplica K2Z menos ômega T. Ele está na direção Y, chapéu. Não? Campo elétrico, produto vetorial com campo magnético, X chapéu, produto vetorial com Y chapéu, dá Z chapéu. Eu tenho uma onda se propagando na direção Z chapéu. Bom, agora eu tenho que aplicar as condições de fronteira, né, para... A gente tem que rever as condições de fronteira. Isso é uma coisa que a gente encontrou, né? Toda vez que a gente fazia lá em Eletro 1 uma situação diferente, campo elétrico na matéria, desse ou daquele jeito, a gente sempre olhava como eram as condições de fronteira. Então, nós vamos usar as últimas lá que a gente viu, lá no capítulo 7, final do capítulo 7, se vocês olharem lá, a gente tinha as seguintes condições de fronteira. Ou seja, o que eu estou chamando de condições de fronteira, né? Eu quero achar a relação entre o campo elétrico no meio 1 e o campo elétrico no meio 2, aqui na fronteira, né? Como se relaciona o campo elétrico imediatamente do lado esquerdo com o campo elétrico imediatamente do lado direito, a mesma coisa para o campo magnético, né? Como que eles mudam ao passar de um meio para o outro? Eles mudam da seguinte forma, isso vem lá do capítulo 7. Não lembro, acho que é uma das últimas coisas do capítulo 7. É o seguinte, né? Epsilon 1, permitividade elétrica no meio 1, vezes o campo elétrico no lado 1, na verdade, a componente perpendicular à superfície, tá? A superfície de separação entre o meio 1 e o 2, tem que ser igual a epsilon 2, a componente perpendicular do campo elétrico no meio 2. Quer dizer, a componente perpendicular do campo elétrico muda, e muda dependendo da relação entre as duas permitividades elétricas. A componente longitudinal do campo elétrico, ela permanece a mesma. O E1 paralelo à superfície de separação é igual ao E2 paralelo. Na verdade, eu posso colocar um sinal de vetor aqui, porque perpendicular ao plano, né, ao plano de separação entre o meio 1 e o plano 2, é uma direção só. Né? Mas paralelo ao plano são infinitas direções. Então, qualquer que seja uma dessas direções, a componente do campo elétrico
que é paralela ao plano de separação, ela é contínua, ela atravessa a fronteira do mesmo jeito, né? A componente perpendicular, ela muda dependendo da razão entre ε1 e ε2. Eu tenho relações semelhantes para o campo magnético. Para o campo magnético, é a componente perpendicular que fica a mesma. O B1 perpendicular, campo magnético no lado 1, perpendicular à fronteira de separação entre os dois meios, é igual à componente perpendicular do campo magnético do outro lado, né? Quem muda é a componente longitudinal. Campo elétrico e campo magnético são sempre análogos, né? A componente do campo magnético no lado 1, que é paralela, né? Esse símbolo aqui significa que é paralela à fronteira, dividido por μ1, a permissividade magnética do lado 1, é igual a 1 sobre μ2, a componente paralela à superfície de separação entre os dois meios do campo magnético do outro lado. Então, o campo elétrico paralelo à superfície não muda, o campo magnético perpendicular à superfície não muda, o campo elétrico, a componente do campo elétrico perpendicular muda, dependendo de ε1 e ε2, e a componente paralela do campo magnético muda também, dependendo de μ1 e μ2. Muito bem, então nós vamos aplicar essas condições de fronteira, tá, para essas ondas refletida e transmitida, ok? Então, ó, eu quero achar, não, quero ver isso aqui, né? Eu quero achar a relação entre as amplitudes da onda refletida e da onda transmitida em função da amplitude da onda incidente, né? Essas ondas, então, eu tenho que combinar aqui na fronteira. Do lado 1 eu tenho o campo elétrico incidente mais o campo elétrico refletido. Do lado 2 eu só tenho o campo elétrico transmitido, né? Então, já viu a vantagem de usar a notação complexa, que eu vou ter que somar esses dois campos aqui. Então, vamos lá, ó. Eu preciso aplicar essas condições de fronteira aqui. A condição de continuidade para a componente longitudinal, ok? É uma pena que a gente não possa ficar olhando para a figura, mas não vou repetir a figura, não. A componente longitudinal, olha, do jeito que eu desenhei, né, do jeito que eu montei essa situação aqui, o campo elétrico é paralelo à fronteira de separação. Então, eu só preciso olhar a condição de continuidade para o campo elétrico, a condição de fronteira para a componente longitudinal do campo elétrico, não? O campo elétrico incidente mais o campo elétrico refletido tem que ser igual ao campo elétrico transmitido, né? É essa condição aqui, né? Então, eu vou ter o seguinte: as exponenciais são iguais, né? As exponenciais desses campos... Então, eu vou ter o seguinte, ó, a amplitude do campo elétrico incidente, a amplitude complexa do campo elétrico incidente, mais a amplitude complexa do campo elétrico refletido, que é o que eu tenho do lado 1, tem que ser igual à amplitude complexa do campo elétrico transmitido, né? Para o campo magnético, o que fica... eu também, para o campo magnético, eu também só tenho a componente longitudinal, né? A componente paralela ao plano, né? O campo magnético está aqui na direção mais y, o incidente, menos y, o refletido, né? E o transmitido está na direção mais y também, né? É transmitido o produto vetorial com o campo magnético transmitido, que está na direção mais y, dá essa mesma direção mais e aqui. Então, para o campo magnético, a condição para a componente paralela ao campo é que 1 sobre μ1, né, pelo lado de lá, a amplitude do campo magnético incidente é a amplitude do campo elétrico incidente, né, dividido por V1, e depois V1 do lado de fora, né? Agora tarde demais, ficou do lado de cá.
O campo magnético refletido ele está na direção negativa do eixo Y. Então, por isso, esse menos aqui é zero refletido, complexo, né? Também dividido por V1. Isso aqui tem que ser igual a 1 sobre μ2, né? Do outro lado. 1 sobre V2 vezes a amplitude do campo elétrico transmitido. É 0T complexo, né? Dividido por V2 é a amplitude. Isso aqui é a amplitude do campo magnético do outro lado. Isso aqui são as amplitudes do campo magnético incidente e o campo magnético refletido. Bom, combinando essas equações aqui, acho que eu vou pular isso aqui. Bom, ok. Então, assim, mexendo nessas equações aqui, eu acho que o campo elétrico incidente menos o campo elétrico refletido, eu vou passar esse μ1 para o lado de lá, ó. Vai dar μ1 sobre μ2, né? μ1 sobre μ2, V1 sobre V2, passo o V1 para o lado de lá também, V1 sobre V2. Estou reescrevendo essa equação aqui, vezes a amplitude do campo elétrico transmitido. Então, eu tenho duas equações, né, que é essa de cá. Eu posso simplificar essa equação mais ainda usando o índice de refração, né? E essa de cá. Então, tem essas duas equações. Eu vou simplificar a forma de escrever essa equação aqui, ó, definindo uma grandeza beta, que vai ser exatamente isso aqui, ó, μ1 V1 sobre μ2 V2. Posso escrever isso em termos do índice de refração, né? A relação que V1 sobre V2 dá N2 sobre N1, não é isso mesmo? μ1 sobre μ2, N2 sobre N1. Porque a velocidade V1 é C, V1 é C sobre N1. E a velocidade V2 é C sobre N2. Então, dá isso aqui. Isso aqui é a definição dessa constante beta. Então, isso aqui é igual a beta, para simplificar as expressões que vêm depois, né? A diferença entre a amplitude do campo elétrico incidente e a amplitude do campo elétrico refletido é essa grandeza beta vezes a amplitude do campo elétrico transmitido. É 0T. Muito bem. Combinando essas duas equações, então, vou dar um pulo aqui, tá? Basta combinar as duas equações, sei lá, soma essa com essa, você vai, não, se você somar essa com essa, você elimina o E0, o R, né? Você encontra uma expressão para a amplitude do campo transmitido em função do campo elétrico incidente. E se você subtrair uma da outra, ou então você pode usar essa amplitude do campo elétrico que você achou, né, transmitido em termos do incidente, leva nessa expressão de cá, você acha uma outra expressão para o campo elétrico, a amplitude do campo elétrico refletido em termos do campo elétrico incidente. Ok. Combinando essas duas equações, do jeito que vocês acharem melhor, eu acho que a amplitude do campo elétrico transmitido é zero, tudo complexo, é 0T, vai ser igual a 2. Não vou fazer essas contas detalhadas, não, porque isso aqui é uma matemática que não tem muito problema de fazer, não. É um sistema de duas equações. Vou deixar um pouco da diversão para vocês. 2 sobre 1 mais beta. O E0 incidente. E o campo elétrico refletido, a amplitude do campo elétrico refletido em termos do campo elétrico incidente é 1 menos beta sobre 1 mais beta campo elétrico incidente.
Tá? Essas são as duas equações que eu queria achar. Ok, olha só. Então, essas duas equações mostram algumas coisas para a gente. O campo elétrico transmitido, ele tem sempre a mesma fase do campo elétrico incidente. Não? Eles estão em fase. Não? O campo elétrico incidente chega na superfície de separação positivo na direção X, o campo elétrico transmitido do outro lado está exatamente na direção mais X também. Eles estão em fase, o campo elétrico transmitido e o campo elétrico incidente. O campo elétrico refletido, ele pode inverter a fase. Se o beta for menor do que 1, isso aqui dá um número negativo, né, multiplicando a amplitude do campo elétrico incidente. Então, se beta for maior do que 1, se beta for maior que 1, se beta é maior do que 1, eu tenho uma inversão de fase. Inversão de fase no campo refletido. Inversão de fase. Quando é que eu vou ter essa inversão de fase? Vamos olhar para o beta. Beta tem que ser maior do que 1, né? Beta está aqui, ó. Mi1, em geral, é igual a Mi2, né? Mi1, em geral, a não ser que eu esteja lidando com meios magnéticos, tá? Ferro, cobalto, níquel. Fora isso, meio transparente, vidro, né? Quartzo. Mi1 é aproximadamente Mi2, que é aproximadamente Mi0. Esse aproximadamente quase podia colocar um sinal de igual aqui. Eu vou pôr aproximadamente igual, porque é praticamente Mi0 mesmo. A diferença é muito pequena. Então, Mi1 é aproximadamente igual a Mi2, não? Mi1 é aproximadamente Mi2. Esses dois aqui cancelam. O beta é aproximadamente igual a N2 sobre N1. Então, quando é que eu tenho uma inversão de fase na onda refletida? Quando o beta for maior que 1, ou seja, quando o índice de refração do meio 2, do meio lá do outro lado, é maior do que o índice de refração do meio 1. Isso é uma coisa que acontece com qualquer onda, né? É a velha história, assim, se você pegar duas cordas, uma corda fininha, né? Uma linha de costura amarrada numa corda de amarrar barco no porto, né? E provocar uma onda na linha de costura, quando essa onda chega na superfície de separação entre as duas cordas, né? No nó que junta as duas cordas, não pode ser um nó, não, tem que estar colado, né? Uma colar na nó. A corda dura, ela praticamente não mexe, né? Ela olha para aquela linha de costura lá e fala: que é isso, minha filha? Você está querendo me fazer levantar aqui? Não, eu aqui vou te dar um empurrão para baixo, né? Força de reação, joga ela para baixo. A onda refletida, a onda que volta pela linha de costura, volta de cabeça para baixo. Ela volta com a fase invertida, a troca de fase. É a mesma coisa que com as ondas eletromagnéticas, né? Se o meio do outro lado, né, a onda incidente está vindo pelo meio 1. Se o meio do outro lado eu vou chamar ele de mais duro, né? Ele tem um índice de refração maior, né? A onda eletromagnética que volta com um campo elétrico de cabeça para baixo. Tá? Ok, ele só inverte a fase. Legal, né? Bom, mas isso aí são as amplitudes complexas, né? O que interessa para a gente mesmo são as amplitudes reais, né? As amplitudes reais, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a parte real disso de cá, né? Então, eu vou escrever a relação para as amplitudes reais. Então, vou colocar nessa suposição. Vou supor que Mi1 é aproximadamente igual a Mi2, os dois são aproximadamente igual a Mi0, né? São meios não magnéticos, em outras palavras. As amplitudes reais, vamos frisar aqui, né? Porque a diferença é só aquele tiozinho que pode passar despercebido. As amplitudes reais são o seguinte: a amplitude do campo elétrico refletido
ela é, em termos dos índices de refração, N1 menos N2 sobre N1 mais N2. Eu preciso tirar o módulo disso aqui, porque eu estou falando das amplitudes, né? Então, se N1 for menor do que N2, vai dar um sinal negativo aqui, mas a amplitude tem que ser positiva. Do E0I. De onde que eu tirei isso? Dessa relação aqui atrás, né? Dessa relação complexa aqui da amplitude refletida. O beta eu substituí por N2 sobre N1, porque Mi1 é aproximada, estou supondo que Mi1 é aproximadamente igual a N2, então beta aqui eu escrevi como N2 sobre N1, N2 sobre N1 aqui, plá, 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 um pouco de álgebra, eu chego nessa relação. E a amplitude do campo elétrico, o módulo é só porque eu quero a amplitude, não interessa se está de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. A amplitude real do campo elétrico transmitido é 2N1 sobre N1 mais N2, que multiplica o E0I. Então eu tenho relações aqui para as amplitudes dos campos elétricos refletido e transmitido da onda eletromagnética quando ela incide perpendicularmente à fronteira de separação entre um meio com índice de refração N1 e um meio com índice de refração N2. Não? Isso aqui são meios não magnéticos. Mi1 e Mi2 são aproximadamente igual a Mi0. Mas não tem problema. Se forem meios magnéticos, tem uma onda eletromagnética ali, é só usar o valor de beta inteiro aqui, né? Eu preciso do valor de Mi1 e de Mi2 aqui. Em geral, essas coisas vão dominar, porque para meios magnéticos, essas permissividades aqui são grandes, né? Alguém tiver uma boa memória, lembra do que a gente viu. Bom, em geral, não é o campo elétrico que a gente mede diretamente, a gente mede a intensidade, né? A intensidade da onda eletromagnética. E as intensidades, vão lembrar, a intensidade é dada, intensidade I, a gente escreveu isso ali atrás agora mesmo, né? É meio do epsilon, velocidade da onda, vezes a amplitude do campo elétrico ao quadrado. Então, a intensidade refletida, acho que eu vou escrever direto, intensidade refletida sobre a intensidade incidente. Tudo que eu preciso, né, para escrever essa razão entre a intensidade refletida e a intensidade incidente é módulo ao quadrado dos campos elétricos, eu tenho aqui a relação entre eles, né? ε1 e ε2, V1 e V2. Então, essa relação entre... Bom, vamos escrever ela explicitamente, né? Vai ser meio de ε1, V1, ε0R ao quadrado, né? E aqui embaixo eu tenho meio da intensidade... Não, desculpa, esse aqui é o... é o 1 mesmo, né? Porque isso aqui eu estou no meio... Esse aqui é a refletida. Então, eu estou no mesmo meio. Então, é meio de ε1, V1 refletido. Então, aqui embaixo eu tenho meio também de ε1, é a onda refletida, estou no mesmo meio, V1 do mesmo jeito e E0I ao quadrado. Então, isso tudo aqui cancela, né? Meio com meio, ε1 com ε1, V1 com V1. Né? Isso aqui é igual à razão entre o quadrado dos campos E0 refletido e E0 incidente, né, ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, vou voltar para o preto aqui, isso aqui, de acordo com aquela expressão ali, vai ser igual a N1, não preciso colocar o módulo, porque vai aparecer o quadrado, ele dá conta dos sinais negativos aqui. N1 mais N2, né, elevado ao quadrado. Essa razão entre a intensidade refletida e a intensidade incidente é o que a gente chama de R maiúsculo, é o coeficiente de reflexão. Estou melhorando com essa canetinha aqui, mas ainda não estou bom, não. Isso aqui é o coeficiente de reflexão.
Posso fazer a mesma coisa para a onda transmitida, né? Agora aqui não vai ter um cancelamento geral, né? A intensidade transmitida sobre a intensidade incidente vai ser igual a... Vamos escrever as duas lá em cima, né, para ver o que cancela. Meio de epsilon, aí é transmitida. Então, aqui é epsilon 2, V2, o módulo ao quadrado do campo elétrico transmitido. E aqui embaixo eu tenho meio de epsilon 1, V1, né, a intensidade do campo elétrico incidente. Mas eu tenho tudo que eu preciso, né? A relação entre V2 e V1 depende dos índices de refração, né? Essa relação entre o módulo ao quadrado dos campos transmitido e incidente, eu tiro aqui também, só depende de N1 e N2 também, né? Se eu tiver meios não magnéticos. No final das contas, eu vou ter um coeficiente de transmissão, isso aqui é por definição T, que é o coeficiente de transmissão, vou pular direto para o resultado, porque é só fazer uma álgebra aqui, é 4 N1, N2 sobre N1 mais N2 ao quadrado. Tá? Para chegar nisso aqui, é só fazer essa álgebra aí, né? Acho que dá para vocês verem que depende só dos índices de refração. A relação entre o módulo, o quadrado da amplitude dos campos elétricos, que está aqui em cima, né? Só depende de N1 e N2. Né? V2 sobre V1 também vai dar N1 sobre N2. Né? E a razão entre os epsilon 2 e epsilon 1 também eu posso escrever em termos dos índices de refração, já que o Mi1 e Mi2 são iguais, né? Aproximadamente iguais, como a gente está supondo lá em cima. Né? Bom, então, eu tenho... Isso aqui é o coeficiente de transmissão. Né? A intensidade transmitida em relação à intensidade refletida. Esse é o coeficiente de transmissão. Transmissão. Se a gente somar os dois, R com T, né, isso aqui dá 1. Dá para ver de cabeça? Embaixo, nos dois termos, eu tenho N1 mais N2 ao quadrado. Né? Em cima, aqui eu vou ter N1 menos N2 ao quadrado, e aqui eu tenho 4N1. Vai ficar N1 ao quadrado mais N2 ao quadrado, menos 2N1, N2, mais 4N1, N2, dá N1 mais N2 ao quadrado. Se vocês conseguiram seguir tudo isso, ótimo. Se vocês não conseguirem, vocês somam esses dois aqui, vocês vão chegar na brilhante conclusão de que R mais T é igual a 1. E tem que ser assim, né? É conservação de energia. A intensidade é a quantidade de energia que chega por unidade de tempo numa unidade de área na superfície perpendicular à direção de propagação da onda. Então, a quantidade de energia por unidade de tempo que chega numa unidade área da fronteira tem que ser igual à quantidade de energia por unidade de tempo que sai daquela unidade área. Um tanto sai de volta, que é a intensidade refletida, e um tanto passa para o outro lado, que é a intensidade transmitida. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma expressão de conservação de energia. A energia que chega, a energia eletromagnética que chega na superfície de separação entre os meios é igual à energia eletromagnética que sai da superfície de separação. Até agora, a gente não lidou com absorção, né, com perdas de energia, né, ou mudanças de frequência, mas a gente vai ver isso também. Tá? Espero que na próxima aula. Bom, agora é um momento de decisão aqui. O próximo passo agora a gente estava tratando incidência normal. Né? Tudo isso que a gente fez foi para, tudo até agora, né? Para incidência normal à superfície. A matemática fica bem mais simples. Né? Incidência normal. Ok. Não precisa entrar em desespero, não, que eu não vou fazer isso hoje, não, porque a gente não vai conseguir acabar
antes de escurecer, eu quero fazer para a incidência oblíqua, que é o caso mais interessante, né? Apenas achei que ia dar tempo, mas muito otimismo. Incidência oblíqua é o seguinte, nós vamos fazer isso na próxima aula. Eu tenho uma superfície de separação entre dois meios, meio 1, meio 2, igual antes, né? Do lado de cá eu tenho um índice de refração N1, ou seja, a velocidade é V1, a velocidade das ondas aqui é V1, a permissividade é μ1, a permitividade é ε1. Não? Do outro lado, eu tenho índice de refração N2, não? Porque a velocidade aqui é V2, a permissividade é ε2, a permitividade é ε2, a permissividade magnética é μ2, tá? Dois meios diferentes. Só que agora eu vou chegar com a minha onda fazendo um ângulo, não? Um ângulo, isso aqui é θ incidente com, isso aqui é a velocidade V1 da minha onda, tá? O campo elétrico dela vai estar aqui assim. Então, se o campo elétrico está aqui, se vocês ficarem rindo de mim desenhando isso aqui, eu vou desenhar um campo elétrico. Se vocês ficarem rindo de mim escrevendo aqui, eu desafio vocês a escreverem com essa canetinha aqui. Tá? Ok, eu sei que muita gente vai falar que escreve melhor, mas tudo bem. Não tem problema não. Se o campo elétrico está nessa direção e a velocidade está nessa, né? Então eu sei onde está o campo magnético. O campo magnético aqui, nesse desenho que eu fiz aqui, ele está saindo do quadro aqui, né? O B1 aqui, o B incidente. Isso aqui é o E incidente, B incidente. Não estou colocando anotação complexa, não, tanto faz, né? Então, isso aqui tem uma onda incidente fazendo um ângulo θ1. Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma onda refletida. Vou ter uma onda refletida, não? Indo para cá. O módulo da velocidade é V1 também, né? Só que a direção é diferente. Vai ter um campo elétrico aqui. E vou ter uma onda transmitida que faz um ângulo. Essa onda refletida aqui faz um ângulo θr, com a direção normal à superfície. No princípio eu não sei. E a onda transmitida, isso aqui eu tenho a velocidade V2, aqui, ela faz um ângulo θt, θ transmitido com a normal à superfície. A princípio, eu não sei a relação entre esses ângulos. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula é tratar esse caso aqui e a gente vai chegar nas coisas que a gente já conhece, né? Nós vamos chegar no resultado que θr tem que ser igual a θi, que N1 seno de θi tem que ser igual a N2 seno de θ2, a lei de Snell, seno de θt. Essas relações que eu quero demonstrar para vocês na próxima aula. Mas acho melhor a gente deixar isso para a próxima aula, porque isso vai demorar um tempo. A gente tem um tanto de contas para fazer aqui, eu prefiro fazer tudo numa aula só. Alguma pergunta, gente? Vamos salvar isso aqui. Os vídeos, eu tenho uma pergunta, assim, os vídeos das aulas estão sendo úteis para vocês? São fáceis de acessar? Eu estou colocando também uma cópia dessas coisas que eu fico rabiscando aqui. Isso também é útil? Quem cala consente, então deve ser útil, né? Ok, Mirela respondeu. Obrigado, Mirela. Tudo bem útil. Professor, Oi. Saindo algo que eu estava pensando aqui, porque hoje ele vai chegar na lei de Snell, certo? Na próxima aula. Sim. A lei de Snell pode ser deduzida a partir das condições de fronteira de dois materiais, através do princípio de como é que chama o cara? Huygens, ou através do princípio do tempo mínimo. Tem jeito de demonstrar equivalência, por exemplo, ou do princípio de Huygens ou do princípio do tempo mínimo, com as condições de fronteiras que a gente demonstrou lá no capítulo 7, tipo,
falar, tipo, esse equivalente a isso. Tipo, a condição de fronteira... Você entendeu o meu raciocínio? Já que eu posso usar tanto o princípio do tempo mínimo para chegar na lei de Snell ou na lei da reflexão, e tanto as condições de fronteira para chegar na lei de Snell ou na lei da reflexão, tem jeito de fazer, tipo, a relação entre os... Você está querendo assim, uma relação entre os dois? Entre os São duas formas diferentes de abordar o problema, né? Mas são completamente diferentes, né? O que a gente vai fazer é usar... bom, nós estamos usando as equações de Maxwell o tempo todo, que deduz, a partir delas eu tiro a onda, e aí eu uso as condições de fronteira. A partir das condições de fronteira, campo elétrico e para o campo magnético, eu deduzo a lei de Snell, deduzo essa lei da reflexão, né? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Isso só a partir das condições de fronteira. Eu acho que, se eu entendi o que você falou eu posso tirar a mesma coisa, né, a partir do aquele princípio de Huygens, né? Eu considero que cada ponto da frente de onda emite uma nova onda, e aí a velocidade da onda é diferente no meio, a partir daí eu tiro a lei de refração, né? Aí você falou... Na verdade, isso a gente sabe que dá, tirar a lei da refração do princípio de Huygens. Eu estou querendo, tipo, mostrar equivalência entre as condições de fronteiras e o princípio de Huygens, ou as condições de fronteira e o princípio da velocidade do tempo mínimo. Sei, o princípio do tempo mínimo. Olha, a equivalência entre as condições de fronteira e o princípio de Huygens, eu não sei como fazer isso, não. Não vejo um jeito de fazer isso, não. Porque são coisas bem diferentes, né? Funciona, os dois funcionam, e a gente usa porque dá a resposta certa, né? O princípio de Huygens é uma ideia empírica que não tem uma base, firme, assim, uma teoria por trás daquilo. É uma suposição. Cada ponto, eu vou considerar cada ponto da frente de onda como emitindo uma nova onda. Talvez, se eu pensar o seguinte, né, aí eu tenho que descer ao ponto de vista microscópico e falar, não, o que está por trás do princípio de Huygens é o seguinte: na superfície de separação entre os dois meios, eu tenho um tanto de cargas, elétrons ali, a onda que chega, ela vai botar esses elétrons para oscilar, e então esses pontos que estão emitindo novas ondas são esses elétrons. Mas aí acho que você consegue. Agora, assim, uma demonstração matemática do que os dois são equivalentes, o princípio de Huygens e as condições de fronteira, eu não consigo ver, não, como fazer. Talvez tenha, tá? Não estou te falando que não tem um jeito de fazer isso, não. Eu não sei como fazer. Tá? Entendi. Entendeu? Eu vejo assim como eu posso argumentar uma física a favor do princípio de Huygens. Fala, não, o que acontece é que esses pontos na frente de onda são os elétrons que estão ali na fronteira. Então, cada elétron eu vou considerar como um ponto que está emitindo uma nova onda, e a soma dessas ondas gera a onda que se propaga lá dentro. Isso faz sentido. Mas isso é uma argumentação física, né? Não é uma demonstração matemática que é equivalente às condições de fronteira. Eu não vejo como fazer, tá, Gabriel, agora. Talvez tenha um jeito. Se a gente pesquisar por aí, pode ser que a gente ache. Hoje é fácil de achar essas coisas. Você digita no Google a sua pergunta e você acha alguma coisa. Mas aqui eu não sei te responder, não. Não vejo como fazer isso. Beleza. Mais alguma pergunta? Ok, gente. Então, vamos parar por aqui. Paulo, Oi. a prova, você tem alguma notícia? Eu vi que elas estão lá, mas eu não tive tempo. Desculpa, gente, eu não tive tempo de ver, mas eu vou dar um retorno para vocês, né? Antes da próxima, porque vocês precisam saber o peso da minha mão, né? Assim, o quão rigoroso eu sou em cobrar uma solução bem explicada.
Então, antes de falar a segunda, eu dou um retorno para vocês. Tá? É o aperto geral que eu estou aqui. Não tem os outros cursos que eu estou dando, 2 estudos dirigidos, mais um laboratório lá. Mas as coisas estão entrando nos eixos, então não vou prometer uma data, não, mas com certeza antes da próxima, ok? Tá bom, obrigado. Ok, gente. Então, a próxima aula, vamos deduzir a lei de Snell, lei da reflexão, tá? E fazer um pouco mais de considerações sobre ondas eletromagnéticas. Se der tempo, a gente entra também nos fenômenos de absorção e dispersão. Ok? Até quinta-feira, então. Ok, tchau, professor. Tchau, gente. Tchau, professor, obrigado. Até mais, pessoal. Tchau.